Olá, meus alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem para a nossa aula de hoje, né? Hoje, nosso conteúdo, nós vamos continuar com o conteúdo números. Vamos lá para a nossa habilidade de hoje. Nós vamos comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas, com e sem suporte de reta numérica. Eu trouxe umas atividades com reta numérica e atividades sem reta numérica. Nós vamos revisar um pouquinho o que a gente trabalhou na aula passada. Então vamos lá. Para comparar os números, usamos alguns símbolos para saber se o número é maior, menor ou igual. Isso aqui a gente trabalhou também na aula passada. E nós vamos estar revisando para que vocês possam aprender realmente, conhecer esses símbolos, tá? Na hora que for fazer uma atividade. Então, vamos conhecer os símbolos? Vamos lá. Esse é o símbolo de maior que. Durante essa aula, nós vamos usar tanto o símbolo nas atividades, quanto o nome maior que, tá bom? Para representar nas atividades. Então, esse é o que nós utilizamos como maior que. Aqui, o menor que, você lembrando que é diferente a abertura, né? Para você poder conseguir distinguir um do outro. Qual é o maior que e qual é o menor que. E também o igual. Pronto. Aí nós já temos os 3 símbolos. O maior, o menor e o igual. Tá bom? Para quando formos comparar números, elementos de um conjunto, aí nós vamos estar utilizando esses símbolos, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira atividade. Nós vamos iniciar comparando esses números. Aí você vê que nós temos o 21 e o 35. Você acha que o 21, ele é menor ou maior do que 35? Aí você vai lembrar lá dos números que você aprendeu na contagem, que o 21, ele é menor do que o 35, não é? O 21, quando você vem fazendo a contagem, quando você vai aprender os números naturais, você vê que o 21, ele vem antes do 35. Se eu for representar na reta numérica, você também vai ver que o 21 vem antes do 35. Então, o 21, ele é menor que o 35. E o 10? O 10, ele é maior ou ele é menor do que o número 15? Aí você relembra, na hora que você for fazer a contagem, na hora que você for escrever. Por exemplo, eu vou escrever de 1 a 20. Aí você vê aí que o 10, ele é menor do que 15. Então, nessa primeira coluna, você observou que o 21, você vai usar o símbolo do menor que, porque ele é menor do que o 35, e na segunda, o 10 e o 15, você também vai utilizar o menor que, porque o 10 é menor do que o número 15. Vamos para a próxima coluna. E na próxima coluna, você acha que o 19, ele é maior, ele é menor ou ele é igual ao 12? O que você responde? Aí você vai responder. O 19, ele é maior do que o 12. Aí você vai utilizar esse sim, tá bom? E o 22, ele é maior do que o 15, menor do que o 15 ou ele é igual ao 15? Aí você vai usar o símbolo de maior que, porque o 22, quando você vai fazer a contagem, você vê que ele vem após o número 15. Não é? Na contagem? Então, o 22, ele é maior do que o 15. E na terceira coluna? Vamos ver os números que vem aí na terceira coluna. Nós temos 11, 2 vezes o 11. Ó, o 11 aparece aí 2 vezes. O 11, ele é maior do que o 11. O 11, ele é menor do que o 11. Ou o 11 é igual ao 11. Aí você sabe que aí eles são iguais. Então, você vai usar o símbolo de igual, símbolo de igualdade. E o 27,
ele é maior do que o 27, ele é menor do que o 27 ou ele é igual ao 27? Aí você vai colocar que ele é igual. Ok. Então, essa foi a nossa atividade da parte de utilização dos símbolos, tá? Então, vamos aqui. Agora, nós vamos trabalhar aqui com a reta numérica. Nós temos aí a reta numérica representada do 0 ao 20. E o que eu peço aí? Eu estou pedindo aí que você circule o número 17 e, posteriormente, após você circular o 17, você vai circular o 10. Aí, nós vamos ver. Nós vamos comparar, nós vamos saber se o 17 ele é maior do que o 10, ele é menor do que o 10 ou ele é igual ao 10. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa questão, tá? Então, vamos voltar aqui. Pronto, agora nós vamos circular. Primeiro, nós vamos circular o número 17. Tá aí, circulou o número 17. E agora o número 10. Então, vocês acham que o 17, ele é maior do que o 10 nessa reta numérica aí? Ele é menor do que o 10 ou ele é igual ao 10? O que você respondeu? O 17 é maior que o número 10. Muito bem. Essa é a resposta. O 17, ele é maior que o número 10. Então, vamos para a próxima. Agora, vocês têm aí o número 19 e o número 8. Nós vamos fazer da mesma forma. Vamos circular o número 19 e depois o número 18. Aí, nós vamos saber. O 19, ele é maior do que o 8? Ele é menor do que o 8 ou ele é igual ao 8? Mais um tempinho para vocês responderem. Então, vamos voltar. Vamos lá. Você vai circular o número 19. Aí você circulou aí o 19 na reta numérica. E depois o número 8. E agora? Qual vai ser a sua resposta? Você colocou o quê? Que o 19 ele é maior do que o 8? Que o 19 ele é menor do que o 8? Ou que o 19 é igual ao 8? Ah, tia, eu respondi que o 19, ele é maior que o 8. Muito bem. O número 19, ele é maior do que o 8. É só você prestar atenção na reta numérica e ver aí, ó, que começa 0, 1, 2, aí vai aumentando, não é? Então, vamos para a próxima reta. Você vai fazer a mesma coisa. Quem você vai circular aí primeiro? Você vai circular o 7 e depois o 12. E aí, depois que você circular, aí você vai me dizer se o 7 ele é maior do que o 12, se o 7 ele é menor do que o 12 ou se o 7 é igual ao 12. Vamos lá?
Então, vamos voltar aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai circular o número 7, é o primeiro que aparece aí. Aí você circula na reta. Depois, o número 12. Pronto, depois que você circulou o número 7 e o número 12, lembrando que você circulou primeiro o 7, né? Depois o 12, para poder você fazer a comparação. Aí você vai me dizer, o 7, ele é maior que o 12? O 7, ele é menor que o 12? Ou o 7, ele é igual a 12? Aí você vai responder, o 7 é menor que o 12. Muito bem, o 7, ele é menor do que o 12. Então, vamos para a próxima reta. Nessa reta aí, você vai circular o número 5, tá? Primeiro o número 5 e depois o número 17. Você vai observar aí na reta, localizar esses números e circular nessa sequência. Primeiro o número 5, depois o número 17. Aí nós vamos ver, vamos comparar para ver se o 5 ele é maior do que o 17, se o 5 ele é menor que o 17 ou se o 5 é igual a 17, tá bom? Tempinho para vocês responderem. Vamos ver aqui, quem você vai circular primeiro aí na questão? Primeiro você vai circular o número 5. Ok, circulou o número 5, deixa ele aí circulado, vamos agora lá para o outro número. Quem é o outro número? Vê aí que ele está bem distante do 5, né? Para lá do 5 e muito, é o número 17. Pronto, aí vem a pergunta que eu quero fazer para vocês. O número 5, ele é maior do que o número 17? Ele é menor do que o número 17 ou ele é igual ao 17? O que você acha? Aí você vai responder o quê? Que o 5 é menor que o 17. Muito bem. Fizemos aí as atividades na reta numérica. Agora vamos lá para a contagem, que eu sei que vocês gostam de contar e vocês já estão craque em contagem. Então, nós vamos continuar comparando, só que agora nós vamos contar, registrar o número de elementos de cada conjunto e depois nós vamos comparar e ver se é igual, se é maior, se é menor, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês contarem, anotar aí no caderno de vocês e já já a gente volta com a resposta, tá bom? Vamos contar agora aqui. Primeiro nós vamos contar o conjunto de óculos, aí nós vamos colocar a quantidade embaixo. Depois o conjunto de lápis, vamos colocar a quantidade e comparar. Então vamos lá devagar para a gente não errar, tá? Vai subindo uma bolinha para cada óculos que tem aí no conjunto, tá? 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, quantos óculos nós temos nesse conjunto? 17. Aí você já guarda aí e nós vamos agora contar os lápis. Então, vamos lá. Devagar para não errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Óculos nós temos 17, lápis nós temos 15. E agora eu pergunto, o 17, que é a quantidade de óculos, é maior do que o 15, que é a quantidade de lápis? É menor do que o 15 ou é igual a 15? Aí você vai colocar que é maior do que 15. Então, a quantidade de óculos é maior do que a quantidade de lápis. Muito bem, vamos para a próxima questão. Aí nós temos dois conjuntos também. Nós temos um conjunto de leões e um conjunto de joaninhas. Vou dar um tempinho, vocês vão contar, anotar e já já a gente volta com a resposta. Vamos voltar aqui então. Então vamos contar os leões. Devagar para não ter erro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos nesse conjunto 9 leões. Então vamos agora às joaninhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joaninhas. Então, quantos leões vocês identificaram aí? 9. E quantas joaninhas? 7. 9 é maior do que 7? 9 é menor do que 7? Ou 9 é igual a 7? Aí você vai responder o quê? Que 9 é maior do que 7. Muito bem, tenho certeza que todos acertaram. Então vamos à próxima. Do mesmo jeito, contou, registrou e já já a gente volta com a resposta correta. Vamos lá, vamos contar devagar, tá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Então, vocês identificaram que nesse conjunto de pipas tem 7 pipas. E a de bola? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aí nós temos 7 pipas e 9 bolas. 7 é maior do que 9? 7 é menor do que 9? Ou 7 é igual a 9? Aí você identificou que o 7 ele é menor do que o 9. Então, a quantidade do conjunto de pipa, a quantidade de pipas é menor do que a quantidade de bolas. Muito bem, assim mesmo. Então, vamos para a próxima. Nós temos aí um conjunto com maçãs e um conjunto com bolas. Vamos contar as quantidades de maçãs e a quantidade de bolas. Registrou, anotou e a gente volta com a resposta, tá bom? Vamos contar aqui as maçãs, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vocês identificaram aí 11 maçãs. Agora, nós vamos contar as bolas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vocês identificaram aí 11 bolas. Então, nós temos um conjunto com 11 maçãs e um conjunto com 11 bolas. Esse conjunto, o 11, aí das maçãs, é maior do que o conjunto de bolas, que é 11? É menor? Ou eles estão em quantidades iguais? Muito bem, eles estão em quantidades iguais. Então, 11 é igual a 11. Muito bem. Agora, nós vamos para a próxima questão. Nós vamos continuar contando e comparando. Vocês vão contar a quantidade de ursos desse conjunto e anotar, ver quantos ursos tem. Depois, vocês vão contar a quantidade de peixes, anotar, e nós vamos fazer a comparação, saber se um está maior do que o outro, se é igual ou se é menor, tá bom? Um tempinho para vocês responderem.
vamos voltar aqui e contar. Vamos contar aqui primeiro os ossos, tá? Vamos contar devagar, com calma, para a gente poder fazer direitinho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês conseguiram identificar que no conjunto de ursos nós temos 6 ursos. Pronto. Aí você já identificou a quantidade de ursos. Agora nós vamos contar a quantidade de peixes do próximo conjunto. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você contou, esse é o conjunto de peixes e identificou que tem 9 peixes nesse conjunto. Agora eu faço a pergunta para você. O 6, que é a quantidade de ursos que você encontrou no primeiro conjunto, ele é maior do que a quantidade de peixes, que é 9? Ele é menor do que a quantidade de peixes? Ou é igual à quantidade de peixes? Aí você vai responder o quê? Ah, tia Adriana, 6 é menor do que 9, então a quantidade de urso, ela é menor do que 9. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? Então, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!